Eu sempre quis olhar por cima do óculos, assim, ó, sabe? Parece uma coisa mais intelectual. Bom dia, senhores, boa tarde, boa noite. Bom, fizemos as primeiras aulas agora, um texto só, para você ver como esses textos da Carlos Chagas são mais longos, né? Se eu não me engano, deve ter um mais longo, inclusive, ainda. Mas, lembrando sempre que, agora nós vamos corrigir, dar um pouco de vocabulário, dar muito vocabulário. Lembrando que você tem 60% das questões são curtas, que devem ser as primeiras a serem atacadas. Quando eu digo 60% não quer dizer que elas sejam as mais fáceis, tá? Tenho parte de gramática, vou fazer um jabazinho aqui, eu gostaria que você desse uma olhada, né? Você pode entrar no meu site também, tá? inhouseidiomas.com.br, dá uma olhada nisso. Eu acho que você deve adquirir esse livro, graças a Deus está sendo um bom sucesso. Eu estava conversando com um livreiro amigo meu da USP, para quem não sabe eu fiz economia lá, não fui lá um brilhante aluno, aliás, muito pelo contrário. E em 2 anos está indo para a 4ª edição. Eu queria agradecer o carinho, eu queria agradecer a aceitação do livro. Eu acho que ele está bem prático mesmo, tá? Com relação a concurso, tá? E agora já fazendo mais um jabá, é a primeira vez, em agosto de 2012, quando eu estive aqui a primeira vez. No dia que eu estava aqui, foi lançado o livro, só que eu não tinha em mãos. E aí eu queria que você desse uma olhada nisso daqui, inglês para concurso, se você tiver algum amigo que vai fazer a carreira diplomática, inglês para concurso de diplomata, uma abordagem prática, Instituto Rio Branco. É o único livro do Brasil que trata do edital, né, com tudo que é pedido no edital, vasto vocabulário. Esse livro aqui tem 400 e... Deixa eu ver se tem 400. Tem 402 páginas, quer dizer, é mais grosso que o outro, mas é o único que foi feito para você que vai fazer diplomacia no Brasil. Ele não é para ensinar aqui como ser diplomata, não, como falar inglês, né, lá fora. É para fazer a prova de diplomata, é o único material disponível. Então, se você tiver algum amigo, uma amiga, ou você mesmo quiser fazer esse curso, eu acho interessante, tá? Agora vamos voltar ao texto. Vamos lá. Vamos tomar uma água, né? Tchim, tá? Tudo bem. Senhores, vamos lá então. Eu vou ler de novo o texto aqui rapidamente. E eu queria pedir uma coisa para você. Professor, mas eu já leu 2, 3 vezes, essa terceira aula já. Meu queridão, minha queridinha, lembre-se de uma coisa, é emoção e repetição. Então eu sei que você vai ler muito mais coisas que não seja inglês, né? Você vai ler muito mais outras coisas que eu sei que as pessoas às vezes deixam o inglês de lado, que é um grande erro, só que obviamente que eu não tenho como trocar isso da sua cabeça. A minha função aqui é mostrar uma forma de você ler texto. Tem muitas pessoas que leem de trás para frente, faz uma bagunça, porque muitos professores dizem que você aprender inglês, você tem que pensar em inglês. Obviamente que você tem que pensar em inglês, isso não tem a sombra de dúvida. O problema é que eu quero ver você fazer uma pessoa pensar em inglês num país onde se fala português e todos os países vizinhos falam espanhol. É ou não é, Jorge? Como é que você vai conseguir fazer um cidadão pensar em inglês dessa forma? É razoavelmente complicado, tá? Voltando até meu site, só para você não esquecer qual que é o meu site. Espera um pouquinho, deixa eu voltar só aqui. Vou pedir uma coisa para vocês. Entra, por favor, no www.inhouseidiomas, tudo junto, tá? É que apareceu separado aqui, .com.br. Eu vou pedir para vocês entrarem em metodologia, vai ter lá uma série de botões, vai estar escrito metodologia, perdão, não é metodologia não, é institucional, institucional. Eu quero que você clique em metodologia e veja o que eu estou escrevendo lá, tá? É uma página e meia, é rápido, você vai ter uma abordagem sobre aprendizagem baseada em problema, pirâmide da aprendizagem, espiral da aprendizagem e andragogia. Dá uma olhada lá que você vai se surpreender, é uma página e meia só, eu dei uma resumida, consegui dar uma resumida, tá? Outro lugar que eu quero que você entre é em alunos e clique em perfil de estudo. Nós temos 3 canais de estudos basicamente, auditivo, sinestésico e visual. Você aprende auditivamente escutando, você aprende visualmente vendo e sinestesicamente fazendo e sentindo. Dá uma olhada lá, tem um testezinho, perfil de estudo, descubra qual que é o seu, né? Todos nós somos auditivos, visuais e sinestésicos, mas para você saber qual que é o seu predominante, tá claro? Tem um monte de download também e eu vou pedir para você te ajudar, vai estar escrito multimídia, tá? E você clica em vídeos
e lá vai ter alguns vídeos, um específico, você vai ver que eu estou bem mais magro lá, né, que depois eu larguei o regime. Você vai ver lá que vai estar um falando sobre adultos e aprendizado do inglês. Queria que você desse uma olhada lá, eu acho que vai te auxiliar bastante, beleza? Muito bem, vamos então agora começar a fazer o texto. Eu vou ler o texto mais uma vez, vou ler uma vez só, traduzir, e eu quero que você faça isso em casa. Mas professor, ficar um texto só a semana inteira, por exemplo, eu estou sugerindo que você fique com um texto a semana inteira, depois pule para um outro texto uma outra semana, depois da terceira semana dê uma revisão nos 2 textos. Isso é a espiral da aprendizagem, você ler, voltar, estudar várias vezes, estude um pouquinho, não entra na internet que nem um desembestado e pegue um monte de texto, tá? Você vai se deparar com vários e vários textos. Eu sugiro que você fique com os textos que nós temos aqui, textos do livro de novo, tá? Não tem só Carlos Chagas, mas a Carlos Chagas, ESAF, SESGRAN, CESP, eles dão textos. Isso daí é condição sine qua non para a prova existir. O tipo de pergunta que vai variar. Agora, se você está no ônibus, no metrô, na van, na carroça, na charrete, qualquer lugar, lombo de burro, qualquer coisa, no barco, você deve ficar em contato com o idioma. Então, se você está estudando para concurso público, pegue textos que já caíram em concurso público, porque o vocabulário costuma ser recorrente. Está claro isso? Vamos lá então, porque eu quero acabar esse texto agora e na próxima aula começar o segundo. History of the Income Tax in the United States, ou seja, deixa eu só pegar aqui, história da tributação, história do imposto de renda nos Estados Unidos. The nation had few taxes in its early history. A nação tinha poucos impostos no início de sua história. From 1971 to 1802, the United States government was supported by internal taxes on distilled spirits, carrots, refined sugar, tobacco and snuff, property sold at auction, corporate bonds and slaves. De 1791 a 1802, o governo americano era financiado, ou foi apoiado, foi financiado por impostos internos sobre bebidas destiladas, carruagens, carroças, açúcar refinado, tabaco e rapé, propriedade vendida em leilão, títulos corporativos, títulos de empresas, né, ações e escravos. The high cost of the war of 1812 brought about the nation's first sales taxes on gold, silverware, jewelry and watches. O alto custo da guerra de 1812 brought about, fez surgir os primeiros impostos sobre vendas da nação, sobre ouro, prataria, jewelry, as mulheres, né, as joias, né, da nossa vida e os relógios. In 1817, however, Congress did away with all internal taxes, relying on tariffs on import goods to provide sufficient funds for running government. Em 1817, entretanto, ou seja, quando ele fala entretanto, quando ele fala esse entretanto aqui, é porque ele vai inverter a história. Entretanto, tá tudo bom, mas entretanto, o Congresso se desfez, extinguiu todos os impostos internos, baseando suas tarifas, baseando-se, né, dependendo das tarifas sobre bens importados para prover suficientes fundos para gerir o governo. Perfeito? In 1862, in order to support the Civil War, Congress enacted the nation's first income tax law. It was a forerunner of our modern income tax in that it was based on the principles of graduated or progressive taxation and of withholding income at the source. Additional sales and excise taxes were added and an inheritance tax also made its debut. Em 1816, a fim de sustentar, apoiar, financiar o esforço da Guerra Civil, né, apoiar a Guerra Civil, o Congresso aprovou a primeira lei de imposto de renda da nação. It was a foreign, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa das outras vezes. Ele pode pegar essa palavra it aqui e lá no meio do texto falar assim, essa palavra it
se refere ao quê? Se refere ao Congresso, à lei, a papapá, tá? Ele vai fazer isso. Isso é muito utilizado, nós vamos ver isso no curso do César Gran Hill. Eles usam muito isso daí. Carlos Chagas nem quase nunca, mas num curso você sempre lembrar que pode acontecer isso. Então, ela quem? Essa lei, né? Essa lei aqui, ó, essa lei de imposto de renda foi uma precursora do nosso moderno imposto de renda, no qual ele era baseado nos princípios de tributação graduada, né, vai aos pouquinhos, ou progressiva, e de renda retida, and withholding income at the source, e renda retida at the source, na fonte. Additional sales and excise taxes were added, and inheritance tax also made it. Impostos sobre consumo e vendas adicionais, quer dizer, impostos adicionais sobre vendas e consumo foram adicionados, agregados, e um imposto sobre herança, quer dizer, ele começou a tributar a herança, também fez a sua estreia, também fez o seu debut. The Act of 1862 established the Office of Commissioner of Internal Revenue. The commissioner to give the power to assess, levy and collect taxes, and the right to enforce the tax laws through seizure of property and income and through prosecution. The powers of authority remain very much the same today. A lei de 1862 criava o cargo de Commissioner of Internal Revenue, agente fiscal de rendas, interno, né? The Commissioner, o fiscal, agora nós vamos descobrir qual que é, o poder para atribuição para avaliar ou lançar o tributo, de cobrar, de tributar, quer dizer, ele avaliava, lançava, tributava e ainda arrecadava. O cara, na hora, já metia a caneta lá e já pegava o tributo. And the right to enforce the tax laws. E o direito de enforce, o direito de aplicar the tax laws, as leis tributárias, através de quê? De apreensão de propriedade e renda. E através da execução. The powers and authority remain very much the same today. Então, os poderes, as atribuições e a autoridade permanecem muito parecido aos de hoje, quer dizer, não mudou muita coisa. In 1868, Congress again focused its taxation efforts on tobacco and distilled spirits and eliminated the income tax in 1872. It had a short-lived revival in 1894 and 1895. In the latter year, the U.S. Supreme Court decided that the income tax was unconstitutional because it was not apportioned among the states in conformity with the Constitution. Em 1868, o Congresso novamente focou seus esforços tributários em cima de tabaco e bebida destilada e eliminou o imposto de renda em 1872. Ele had a short-lived revival, teve uma volta de curto prazo, né? Teve uma sobrevida de curto prazo em 1894 e 1895. O último que foi mencionado, ou seja, 1895, o Tribunal Superior americano decidiu que o imposto de renda era inconstitucional. Olha, depois, né? Porque ele não estava distribuído entre os estados em conformidade com a Constituição, né? In 1913, the 16th Amendment to the Constitution made the income tax a permanent fixture in the U.S. tax system. The amendment gave Congress legal authority to tax income and resulted in a revenue law that taxed incomes of both individuals and corporations. The withholding tax on wages was introduced in 1943 and was instrumental
in increasing the number of taxpayers to 60 million and tax collections to 43 billion by 1945. Em 1913, a 16ª emenda da Constituição tornou o imposto de renda um elemento permanente no sistema tributário americano. A emenda deu ao Congresso autoridade legal para tributar, aqui é verbo, hein, para tributar a receita e resultou em uma lei de rendimentos, lei de receita, que tributava rendas de tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, empresas. The withholding tax, o imposto retido sobre os salários, foi introduzido em 1953 e foi instrumental, foi uma ferramenta em aumentar, não em aumentando, em aumentar o número, para aumentar o número de contribuintes, tá? Para 60 milhões, e arrecadações para 43 bilhões em 1945. In 1981, Congress enacted the largest tax cut in U.S. history, approximately $750 billion over 6 years. The tax reduction, however, was partially offset by two tax acts. In 1982 and in 1984 that attempted to raise approximately 265 billion. Então, em 1981, o Congresso aprovou o maior corte tributário nos Estados Unidos, na história americana. Aproximadamente 750 bilhões de dólares ao longo de 6 anos. The tax reduction, a redução tributária, entretanto, foi parcialmente compensada por duas leis fiscais, em 1982 e 84, que tentaram arrecadar aproximadamente 265 bilhões de dólares. Está claro isso? Os caras tiraram desse troço aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, tiraram desse info, que deve ser um nojo isso daqui, mas de qualquer maneira, está claro isso? Muito bem, vamos agora ver as perguntas? Vamos ver as perguntas para a gente não perder tempo. A forma correta de to give é, então vamos agora fazer o seguinte agora. Agora é gramática. Não, é isso que eu quero. Então, vamos voltar aqui na frase que ele pergunta daqui, que é essa daqui, É esse pedaço aqui, Então, veja bem. Voltando aqui, a lei de 1862 estabeleceu que o cargo de Commissioner of Internal... O cargo de fiscal de rendas, tá bom. Depois eu boto assim, the commissioner, to give. Então veja, tá marcado lá, isso daqui, deu, dá, foi dado. Agora me lembrou do Jorge, agora estava dando. Me lembrou mais do professor José Dirceu de Barros, o nome dele completo, né? Dirceu de Barros do quê? Francisco Dirceu de Barros, um beijo no seu coração, tá? Estou com saudades, você deve estar aí em Miami, em algum lugar aí e tal, né? Ou deve estar em alguma cadeia tentando liberar alguém, né? Porque ele falou que, né? Então, estava dando ou tem dado. Olha, também me lembrou do professor Francisco, tem dado. Aliás, esses 5 aqui me lembram dele. Deu, dá, foi dado. Estava... Então, veja bem, a forma correta é deu, dá, foi dado, estava dando. Estava dando é horrível, né? Deixa eu só copiar isso daqui, Copiar e colocar aqui em cima, só para ficar mais perto do nosso interesse. Tá, vamos lá então. Tudo é feito ao vivo e a coisa aqui. Então, veja bem, nós estamos, deu, dá, foi dado, estava dando e tem dado. Então, veja bem, em 1862, o cargo de Commissioner de Internal Revenue foi criado. Depois, olha só, a lei criou. Depois, o Commissioner
veja bem, deu o poder, dá o poder de avaliar, de tributar, foi dado, estava dando, tem dado. Ora, a ele foi dado o poder, não é? Foi dado o poder de tributar, de fazer tal coisa, de arrecadar, de multar, de mandar prender, mandar soltar. Então, a lei, peraí. A lei começou, a lei criou o cargo e criou o cargo de fiscal de renda. Muito bem. Então, o fiscal de renda, a ele foi dado, a alternativa certa é a C de Corinthians, olha só. Depois você fala que eu tendencio. Ao commissioner foi dado a atribuição de avaliar ou lançar o tributo, tributar, arrecadar e o direito de aplicar as leis. Então, a ele foi dado isso, tá? Ele não deu nada, ele não tinha ainda, acabou de ser criado o cargo, a alternativa certa é a C de Corinthians. E aí, uma explicação gramatical, veja. Vamos estourar o tempo de novo, não vai dar tempo, mas eu vou ter que dar essa gramática, não tem jeito. Senhores, Jorge, você que é um homem inteligente, torce para o Náutico, certo? Não? Você torce para quem? Para Santa Cruz? Ah, para o Santa Cruz, beleza, é nós, junto com o Coringão. Você é um cara que então, é da massa, como eu, assim, né? Da massa, do capelete, né? Me diga uma coisa, o que é sujeito de uma oração? Ele respondeu que sujeito de uma oração, ele não respondeu nada, porque ele não perguntou, ele não sabe o que é sujeito de uma oração, mas eu vou fingir que ele sabe. Franga ignorante ainda. Sujeito, ele falou assim, professor, sujeito de uma oração é quem faz a ação, é o que a gente pensa, é ou não é? Tá? Ele já fez até o terceiro primário, ele já sabe o que é sujeito de oração. E aí acontece o seguinte, isso não é verdade, porque se eu falar para você assim, vamos ver então, eu comi a torta, quem fez a ação? Eu, então eu sou o sujeito. Vamos pegar o Jorge agora, o Jorge chupou o picolé, quem chupou o picolé? O Jorge, então ele fez a ação. Agora, se eu pegar o objeto e fazer virar sujeito, que é fazer virar voz passiva, por exemplo, o picolé foi chupado pelo Jorge. Quem que é o sujeito? O picolé. Que ação que o picolé fez? Que ação que o picolé fez? Já que sujeito é quem pratica a ação. Você viu como dá certo? O picolé não fez nenhuma ação. O picolé fez a ação de ser chupado. Tá? Isso é coisa de mulambo. Então, pessoal, sujeito, vamos pensar em inglês, que sujeito é quem flexiona o verbo por enquanto. Na verdade, se eu não me engano, a definição mais próxima de sujeito é daquele que se fala, sujeito é daquele que se fala. Então, o picolé foi chupado, está falando do picolé. Eu comi a torta eu como a torta é comida por mim, então, estou falando da torta. Para inglês, vamos pensar o seguinte, sujeito é quem conjuga o verbo, tá claro? Não é a definição mais completa, mas a gente pode fazer isso. Então, veja o que acontece. Isso tem tudo no meu livro, tá? Mas existe uma única vez que não dá para fazer isso, tá? Vou até dizer para você, para quem tem meu livro aí, que eu já recebi muitas pessoas que receberam o livro, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou te dar a página, inclusive, para não falar que eu sou um cara que... Quer dizer, eu vou dar, se não demorar muito, né? Tá, põe aí se você quiser estudar. Página 111, da página 111, minto, que tem mais aqui, o livro é completo. Página 106, item 19, voz passiva. E vai lendo, vai chegar uma hora que eu vou falar sobre voz passiva de objeto indireto. Por exemplo, eu comi a torta foi comida por mim. O George chupa picolé, o picolé é chupado pelo George. O João Antônio estava observando o disco voador. O disco voador estava sendo observado pelo João Antônio. Minha mãe, o que minha mãe faz, meu Deus? Minha mãe comprará um carro. Um carro será comprado pela minha mãe. Você consegue fazer voz passiva de tudo quanto é verbo, menos de objeto indireto. Se eu falar para você assim, eu preciso de dinheiro, fecha, tá só em mim lá. Eu preciso de dinheiro, a ideia seria o quê? Dinheiro é precisado por mim? Você fala assim? Até os manos falam, mano, eu tô precisado de dinheiro aí, mas não conta isso como língua culta. Então, dinheiro é precisado por mim não dá certo. Se eu não me engano, por que não dá certo? Porque é um objeto indireto. Quem precisa de alguma coisa.
Se eu não me engano, o único verbo, eu digo se eu não me engano porque eu não sou professor de letras, o único verbo que você pode fazer objeto indireto virar voz passiva sem problema em português é o verbo obedecer. Os filhos obedecem aos os filhos obedecem aos pais. Pais são obedecidos pelos filhos, porque parece que o verbo obedecer é a mesma coisa que acatar. Em suma, nosso curso não é de português, nosso curso é de inglês. Então, vai ter aqui, mostra agora na lousa aí, deixa sua lousa, uma específica situação que você não pode esquecer. Olha só, se eu falar assim, por exemplo, assim. Mary, gave, agora vamos trocar de cor, uma cor mais bonitinha, a present, to George. Olha só, a Maria deu um presente para o George. Como é que chama a sua esposa? Fabiana. Vamos botar Fabiana então, porque aí ele vai ficar com o olhinho cheio d'água, vai lembrar dela, e ela vai assistir Salma. Fabiana. Então a Fabiana deu um presente para o George, que fez aniversário, beleza. Então nós temos aqui, quando você dá alguma coisa para alguém. Você tem objeto direto e objeto indireto. Então nós podemos fazer o seguinte, Fabiana deu um presente para o George, eu não posso fazer a seguinte coisa agora? Fazer voz passiva, pegar o objeto e fazer sujeito. Um presente, a present. Foi dado, was given to George. Eu não vou dar gramática, mas esse ponto de gramática eu tenho que abordar, não tem jeito. Então, olha só, a primeira coisa, Fabiana deu um presente para George, tá claro isso? Agora, eu fiz o quê? Um presente foi, olha só, Fabiana, depois eu vou Fabiana, o que eu deu, o que é isso, meu Deus? O que eu fiz? Caneta, tá grosso desse jeito assim. Fabiana deu um presente para George, igual ao português. Um presente foi dado para George, igualzinho ao português. E eu posso fazer também assim, ao George foi dado um presente, a present. Beleza, George? O George está ganhando muito presente aqui. Então, olha só. Eu posso fazer o seguinte, olha como é igual ao português. Fabiana deu um presente para George. Igual ao português, eu não mudei nenhuma sequência. Um presente foi dado para George. Não mudei nenhuma sequência. Ao George foi dado um presente. Mudei alguma sequência, George? Não. Lembra daquele desenho? George. Lembra desse desenho? Curioso. Hã? Curioso, é. O George era o Tarzan. Era o Tarzan, George. Então veja, pessoal, não mudei a sequência. Só que tem um negócio, olha só. Em inglês, eles não vão te colocar esse to na frente, tá claro? Esse é o que eu fiz, na verdade? Eu esqueci de botar uma coisa. Eu inverti as posições das coisas. Eu botei aqui a present, depois eu botei o a present aqui, não coloquei? Depois eu coloquei o to George aqui, botei to George aqui. E o meinho aqui, ó, esse meio aqui não mudou. O was given está igual, tá? Então eu só inverti de situação. Agora, lógico que não podia ser tão fácil assim. Fecha em mim aqui. Isso é a coisa mais complicada que tem em inglês em termos verbais, que é objeto direto em voz passiva. Por quê? Porque apesar de estar parecido, eu vou ter que tirar uma palavra agora, porque eles não usam essa palavra. Fecha só no quadro aqui. Pessoal, esta palavra aqui, ela está aqui de gaiato. Eu só usei para mostrar que eu só inverti os objetos diretos e indiretos. Tá claro, posição? Esta palavra to, ela vai ser o quê? Ela vai ser eliminada. Você não vai achar isso numa prova. Tá? Apesar da gente assim, ao Jorge foi dado um presente, o americano não vai colocar isso e eu vou apagar para você visualizar que lixo que fica isso, né? Vai ficar só o quê? George was given a present. George foi dado um presente. Tá claro isso? George foi dado um presente. Ficou ruim, né? Ao George foi dado um presente, sim. Só que eles não botam ao na frente. Então veja o que acontece. 2 erros tabajara. Um é você virar para o cidadão e falar assim, o que é um sujeito de uma oração?
Na cabeça da gente, a primeira coisa que aparece é sujeito é quem faz a ação. E é mentira. Eu comi O Corinthians venceu o Chelsea. Derrotou o Chelsea. Voz passiva, Chelsea foi derrotado pelo Corinthians. Depois ficaram nervosos lá, meteram 8 num time alemão lá, né? Mas Chelsea foi derrotado pelo Corinthians. Pronto. Que ação que o Chelsea fez? Que ação? Nenhuma. Chorou depois. O Fernando Torres lá chorou. Mas estou dizendo o seguinte, ele simplesmente não fez ação. Ele flexionou o verbo. Então, se você ficar na sua cabeça que sujeito é quem faz o verbo, olha o que pode acontecer. Fecha na prova aqui agora. Estourei o tempo de novo, vai dar mais de meia hora. Se você ler isso daqui, senhores, George, eu já vi gente traduzir assim. Eu sei que o que eu vou traduzir agora está errado, mas olha o perigo. George foi ou estava dando um presente. O George estava dando um presente. Eu sei que dando é given com ing. Eu sei disso, pessoal. Mas, porém, contudo, entretanto, toda a vida, however, neguinho às vezes fecha em mim. A professora pede para você não traduzir as palavras, pede para traduzir a ideia. Senhores, é humanamente impossível a gente traduzir as ideias se você não estiver muito bem embasado gramaticalmente. Então, fecha de novo na lousa. Então, o que eu vou pedir para você? Eu quero que você traduza cada pedaço de verbo. Olha só que bacana, olha só. Porque aqui é o seguinte. Fabiana, deixa eu pegar um tom de cinza. Então, Fabiana deu um presente para George. Um presente foi dado para George. Pô, professor, mas ficou tudo igualzinho, eu sei disso. George, né? Lembra que tinha o to antes, não tinha? Tinha ou não tinha, George? Tinha. Então, ao George foi dado um presente. Se isso fosse apresentado na prova assim, beleza. Só que eles não colocam isso na prova, tá? Então, o que eu vou solicitar para vocês? Traduz a mesma sequência. George foi dado um presente. Ora, professor, fecha em mim para ver o meu rosto assim. Mas, professor, George foi dado um presente? Ficou um lixo isso. Ótimo que ficou um lixo. Sabe por quê? Porque, olha só, George foi dado um presente, vai soar uma campainha, uma live, mas, pera um pouquinho, George foi dado um presente? Isso está errado. E eu quero que você sempre traduza o verbo to be. Mão no coração, né, mão assim, faz assim. Repita comigo, George. Verbo to be. Mais alto. Verbo to be. Foi feito. Levanta a mão. Foi feito para ser traduzido. Para ser traduzido. De novo. Verbo to be. Verbo to be. Foi feito. Para ser traduzido. Agora obrigado, palmas para ele que ele merece. Agora eu vou traduzir, porque ele falou em pernambuquês. Verbo to be foi feito para ser traduzido. Eu vou traduzir agora. Verbo to be foi feito para ser traduzido. Tá claro isso? Por quê? Porque se você não traduzir, você vai quebrar a cara. Olha só. Se você traduzir assim, George foi dado... Eu já vi essa tradução dessa frase, neguinho fazer o seguinte. George deu, George estava dando. O George não deu, não estava dando. Esse menino é cabra macho, ele só recebe. Então, acontece. Pelo fato de você pensar que é o sujeito quem faz a ação, você já começa a distorcer o verbo na frente. E já vai pensar que ele está fazendo uma coisa ativamente e não passivamente. No caso aqui, foi a Fabiana que deu um presente para o George. Então veja, o que eu quero que você faça? Primeiro, traduza literalmente. George foi dado um presente. Jorge foi dado um presente. Ficou bom isso, George? Não ficou. Então, mas é para continuar assim, porque isso é excelente. Quando você traduzir George foi dado um presente, você fala, tá uma droga isso aqui. Vou fazer um teste. Vamos colocar o para aqui na frente. Opa. Para. Para George foi dado um presente. Agora ficou chuchu beleza. Então, como não temos um correspondente de voz passiva de objeto indireto em português, traduza na mesma sequência. Quando você achar que a tradução ficou um lixo, coloca o para na frente. Tá claro isso? Sem querer ser pedante, na página X do meu livro, eu vou agora descobrir qual que é. Não vou descobrir que está difícil aqui. Vamos ver. Tá aqui. Eu coloquei, na página 28, eu coloquei aqui uma tabela com 32 formas de verbo. Então eu botei de um lado em português
Eu trabalho, eu trabalhei, trabalharei, trabalhava, trabalharia, estou trabalhando, várias formas de verbo trabalhar. E na outra em inglês, então aqui está em português e aqui está em inglês, página 28. E aí o que acontece? Eu fiz uma comparação. Eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I work. E assim vai por diante. Eu descobri que de 32 formas de verbo, 26 são iguais. É só você traduzir cada pedacinho. Volta para o texto aqui, para o quadro. Ó, Fabiana deu um presente para George. Um presente foi dado. George foi dado. Eu traduzo na mesma sequência. Fecha em mim aqui agora. De 32 formas de verbo, 26 são iguais. É que nem um caminhão cheio de alemão, é tudo parecido. Não é de japonês não, que nem você falou agora não, tá? As outras 6 formas, 5 são traduções meio porcas, meio, entendeu? Não vou falar que time que é. E uma só que não dá para você traduzir, que é essa, tá claro? Deixa eu te mostrar qual que é a outra, inclusive. Se eu colocar assim, ó, deixa eu botar uma cor mais de macho aqui. I have been working here since... Nossa, ficou um lixo isso. Since 1994, por exemplo. Então, tradução. Eu tenho estado trabalhando aqui desde 1994. Então, veja bem, eu tenho estado trabalhando aqui desde 1994. Falar eu tenho estado trabalhando, ficou bom isso ou ficou um lixo? Ficou um lixo, professor. Ficou um lixo esteticamente. Só que eu te pergunto, vamos perguntar para uma pessoa da plateia aqui, o Jorge, que está aqui. Jorge, eu tenho estado trabalhando aqui desde 94, ficou bom ou ficou ruim? Ficou ruim. Agora, é possível entender o que está escrito aí? Sim. Então, veja bem, esteticamente ficou um lixo. Você não vira para você assim, João Antônio, eu tenho estado gravando aqui desde as 8 horas da manhã. Você não fala isso. Agora, ele entende que eu estou desde as 8 horas da manhã gravando, aqui entende-se que eu trabalho aqui desde 94, então esteticamente ficou uma coisa meio, sei lá, meio porca. Tá claro isso? Porém, entendível, que é o que você precisa para o nosso curso. Então, veja o que acontece. Eu tenho estado trabalhando aqui, não é uma tradução muito bonita, mas é uma tradução que dá para fazer. Então, das 32 formas de verbo, 26 são iguais, 5 são desse jeito, e a única que é diferente é essa, e eu aconselho você a dar uma olhada. Tá claro isso? Tá? Então, Jorge foi dado um presente, na verdade quer dizer o quê? Ao Jorge foi dado. E por que eu estou me estendendo? Por causa desse negócio aqui, ó. Tradução aqui do The Commissioner. Espera que agora, deixa eu só apagar aqui, já vai dar quase 1 hora de aula aqui. Depois vocês me batem depois, mas... De vez em quando pode estourar, não pode? De vez em quando? Foi demais, né? Mas já estou terminando, relaxa. Já estou tomando bronco aqui da gerência. Mas relaxa, pessoal que começou agora. Não vou cobrar essa aula de vocês. Vamos lá. Para terminar então, vocês podem tomar um café. O commissioner foi dado o poder. Primeiro que ele criou o cargo na hora, foi criado o cargo pela lei de 1862. Então ele não deu, não está dando. A ele foi, então, ao commissioner was given, que era a resposta correta, que é um objeto direto, voz passiva e objeto direto. Então, ao, ou para, tanto faz, para o agente, foi dado o poder para avaliar, tributar e arrecadar os impostos. Está claro isso? Então, volto a frisar, a alternativa certa é a City Corinthians. No livro tem mais coisas, você vai ter mais contato com isso. Obrigado, desculpa ter estourado o tempo aí, vai tomar um café agora, relaxa, faz assim, faz de yoga assim, e beijo, tchau, ó, coração.